E se você caiu nesse vídeo aqui, provavelmente você está procurando um Volkswagen Tiguan R-Line 2018 em diante. Aquele facelift top, bonitão, com aquela cara imponente, né? Um carro soviético. Mas, infelizmente, nem todos são flores, mas todo carro seminovo ou usado começa a apresentar problemas. E nesse vídeo aqui, eu quero tirar todas as suas dúvidas do que realmente essa bonitona aqui pode trazer de dor de cabeça para você. Eu sou o Guilherme e você está no canal Autotop Select. E o seu olhinho já está brilhando, meu querido. Você está olhando uma Tiguan R-Line 2018 aí para frente, né? Ficou barato? Tá cabendo no seu bolso. Estamos falando de aproximadamente 150 mil reais, a média do mercado. Consegue encontrar aí umas por 130 mil e umas acima, chegando a beirar seus 200 mil reais. Vai depender do ano também, condição de uso, blindagem, etc e tal, mas vamos colocar uma média de 150 mil reais. Já começa a ficar extremamente atrativo entrar num SUV desse de 7 lugares, com o motorzão 2.0 turbo EA888. Eu sei que seu dedinho tá coçando aí na Web Motors e você tá mandando mensagem para um monte de gente querendo entrar numa dessa. Bom, o vídeo é exatamente sobre isso. Não é muito longo, mas eu quero te mostrar os pontos principais que você precisa olhar antes de comprar uma dessa. E claro, eu não poderia deixar de mencionar, aqui na Autotop Select a gente faz também o sistema de pré-compra. Se caso você for aqui da região de São Paulo, basta entrar aí em contato comigo via descrição, vou deixar o nosso WhatsApp e também o nosso Instagram para você me chamar, e caso você quiser uma dessa e não quiser cair numa roubada, né? Chama a gente, abre um orçamento, eu vou te explicar tudo que nós fazemos. São mais de 150 itens avaliados no carro todo e claro, nós vamos olhar atentamente a cada veículo, principalmente no caso dessa, com os problemas crônicos que o carro vem apresentar. Agora, falando da Tiguan, que é o que realmente interessa, vamos falar primeiro da ficha técnica dela. Essa daqui tem um motor 2.0 litros turbo, sim, caracolzinho para poder empurrar todo este peso aqui, que são aproximadamente 1.800 quilos. 16 válvulas, 4 cilindros, injeção indireta e também direta de combustível. É como se fosse o Golf GTI em forma de SUV, só que bem maior, né? E eu gosto bastante desse design. Nós tínhamos a Tiguan lá, que começou em 2009 e evoluiu para uma barca soviética como essa daqui. Potência 220 cavalos com torque de 35,7 kgfm. Aí vem o primeiro detalhe, a transmissão. Nós temos aqui um DQ500, que é uma evolução do 250. Esse é de 7 marchas, sim, dupla embreagem, um câmbio automatizado banhado a óleo. Ah, então fica tranquilo, né, Guilherme? É banhado a óleo? Tá tranquilo. O problema é o seco. Mais ou menos por aí. Só que aí nós temos aqui um ano 2018 em diante. E estamos em 2025. Então o carro já tem bastante ano de uso, né? Toma cuidado porque nós estamos falando de câmbio de dupla embreagem. Embreagem. Não é um câmbio automático, um CVT ou com conversor de torque. Como ele tem embreagem, tem desgaste. E aí a gente já começa a entrar 2018 com uma quilometragem um pouco mais avançada. Tem, obviamente, carros no mercado com KM mais baixo, mas vamos colocar a média de 60 mil quilômetros rodados. Essa seria a primeira revisão de troca do óleo de câmbio DSG. E aí que mora o perigo. Dependendo do carro que você comprar, ou então você vai ter que entrar na primeira manutenção logo de cara e ter que trocar o óleo de câmbio, que não é barato. Você vai gastar mais ou menos aí em torno de mão de obra e óleo, aproximadamente uns 3 mil reais nessa troca. E aí vem o olhar atento. Você vai ter que verificar se este câmbio está de acordo, em conformidade. O problema que ele geralmente apresenta é aqueles soquinhos, tranquinhos, se embaralha às vezes na troca de marcha, na redução também, e quando você vai pegar um topinho, de repente uma saída de garagem, de prédio, e ele dá aquela leve trepidação, não quer sair, ou então ele começa a voltar um pouco para trás, toma um pouquinho de cuidado, porque esse daí são detalhes que este câmbio começa a apresentar quando vai abrir o bico. E não é que ele vai quebrar, mas você provavelmente vai ter que abrir para poder fazer o reparo das engrenagens ali da parte de embreagem, porque a embreagem provavelmente está começando a patinar. Então o que você faz? Tenta fazer uma aceleração um pouco mais brusca e vê se a velocidade acompanha junto com o contagiros. Isso você vai fazer quando a rotação, ali quando a marcha estiver mais alta. Joga o carro em movimento, coloca a marcha lá para a quinta marcha mais ou menos, quando ele fica bem xoxão,
E aí você dá com o pé no fundo e vê se realmente ele vai acompanhar velocidade com contagiros. Se por um acaso você sentir que o contagiros está subindo mais rápido do que o da velocidade, provavelmente você está tendo problema com a parte da embreagem que está patinando. Esse é um ponto crucial para você analisar, principalmente quando for comprar uma dessa daqui. É problema. E aí você vai gastar uma grana um pouquinho mais alta do que você está imaginando de orçamento. Um outro detalhe que vale lembrar dessa monstruosidade branca aqui são as dimensões, né? Possui 4,70 metros de comprimento e uma largura de 1,85 m. E vale ressaltar que o entre-eixos é de 2,79 m. Eu tenho 1,89 m e já fiz vários testes dela e eu fico extremamente espaçoso. Bom, aqui também tem o porta-malas, excepcional para uma família. Claro que é 7 lugares, quando ele está com 7 lugares fica ali em torno de 200 e pouquinhos litros de porta-malas. Fica bem pequeno, aproximadamente tamanho de um porta-malas de um Kwid. E aí quando os bancos estão deitados, que ela está na posição de 5 lugares, sobe para quase 700 litros de porta-malas. Um excelente porta-malas para você que tem uma família grande. Claro que nós temos aqui a tração 4x4 4Motion. Não tem relatos de problema aqui na parte do 4Motion. Claro que você também tem que acompanhar o cadernete de manutenção, porque este bonitão aqui você vai ter que trocar próximo ali da parte do DSG. Em torno de 40 a 50 mil quilômetros já é bom fazer a primeira troca. O Haldex trabalha muito bem, tração 4x4 sob demanda, tem vários modos de condução, inverno, também tem de areia, tem de terreno off-road. Claro que esse carro não é um carro para off-road, mas se você pegar uma estrada um pouquinho mais chateada ali, né, cheia de pedras, você vai conseguir acionar o 4x4 na parte do off-road e vai passar tranquilamente. Outro detalhe que vale lembrar você é que um 0 a 100 desse bonitão aqui é de 6,8 segundos e velocidade máxima de 223 km por hora. Um baita carro. Agora entrando na parte interna sem problema nenhum. Nós temos um volante belíssimo ali com base achatada, central multimídia muito top e muito responsiva também com sistema sonoro top, top, top. Nós temos bancos elétricos de ótima qualidade, inclusive o couro nessa versão, mas lembrando que o acabamento não é de um carro premium, mesmo sendo a Tiguan um carro mais caro. Ela tem bastante plástico ali na parte inferior das portas e também do painel, mas mesmo assim não desabona os sistemas todinhos que ela possui. Um outro detalhe que a gente precisa se atentar, que esse daqui você provavelmente no test drive já vai escutar, é o amortecedor. Sim, principalmente os blindados, né, que sofrem mais com desgaste prematuro. A parte dianteira desse carro tende a dar folga na haste ou nas bieletas. Então quando você for dirigir uma, passa pelas ruas esburacadas, que provavelmente você vai escutar algum barulho. Se não escutar, pergunta se foi feita manutenção de troca dos amortecedores. De 6 a 1 ano, volta a fazer o barulho normal de novo. Esse é um mal de Tiguan. Aquele leque, 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 tuque, 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 você vai acabar ouvindo sim, senhor. Então, quando fizer o test drive, faz o test drive de som no mudo, vidros fechados, para você conseguir escutar toda a parte de barulho do carro. Pode ser que apresente alguns barulhos de plástico, né? Algumas coisas de porta ou lá na parte de trás do porta-malas, mas aí nada muito grave. O problema mesmo é a parte de suspensão, o amortecimento. Esse daí não tem para onde fugir. De restante, esse é um carro muito bom, muito espaçoso, familiar, confortável e também muito seguro. Nós estamos falando aqui de um carro com tração 4x4 na chuva de excelente dirigibilidade. E aquele toque que a Volkswagen entrega, né? Com aquela parte de direção mais rígida, suspensão também sempre mais durinha, você sente que o carro está na mão ali o tempo todo. E se caso você gostar também de um belo teto solar panorâmico, essa versão seria exatamente para você. Enfim, esses são os detalhes aqui principais que você tem que se atentar na Tiguan R-Line. Suspensão e o câmbio, que este câmbio, a parte mecatrônica dele, vem apresentando vários probleminhas ao longo desse tempo que ele está sendo utilizado no mercado de usados. Fechou? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Ele foi um pouquinho mais curto, mas era mais para poder colocar esses detalhes em pauta para você não cair em nenhuma cilada. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vamos que vamos.